Olá pessoal, mais um treinamento aí para vocês, tá? Esse treinamento, dando continuidade à série de treinamentos básicos do sistema, tá? Eu vou falar de cadastro de clientes. Então eu vou fazer um teste aqui com vocês, né? Eu vou cadastrar um cliente, vou entrar em cadastro de clientes, tá? Essa é a chamada da tela. Vou clicar no menu inclusão, seguindo a matemática de todas as telas, tá? Algumas telas já entram em modo de inclusão. Se você observar esse quadrinho no lado direito aqui, ó, escrito Insert, significa que a gente já está em modo de inclusão. Então vamos cadastrar um cliente qualquer aqui, ó. Se fosse uma empresa, por exemplo, aqui eu colocaria a razão social da empresa, tá? Por exemplo, digamos que seja uma empresa. José da Silva ME, tá? Nesse caso, seria aqui a razão social da empresa, né? Mas a empresa se chama Silva Materiais Elétricos. Eu vou colocar aqui, ó, Silva Materiais Elétricos, né? E aí você poderia estar fazendo dessa forma. Se fosse uma pessoa física, então José da Silva, né? Esse código interno aqui, ó, para quem não sabe, esse código é um código que você poderia estar colocando manualmente. O sistema vai dar um código, um ID aqui, né, um sequencial, e você poderia, por exemplo, no meu antigo sistema, o código desse cliente que tinha uma letra, tinha né, aqui ele já está avisando que tem um cliente com esse nome, né, então vou colocar José da Silva 2 aqui. O código interno, mas poderia também manter aqui José da Silva, tá? Só para efeito de teste, depois eu vou diferenciar. Código interno, eu poderia estar usando no meu sistema antigo aqui, ó, eu tinha um código, então eu vou colocar assim, ó, um A35, o código antigo 35, então eu posso colocar alguma coisa aqui para efeito de uma busca depois, né? Mas por básico, por padrão, você não precisa preencher isso daqui. Grupo é importante, ó, por padrão o sistema já tem um grupo geral, né? Você pode depois estar organizando grupos de clientes, né? Por exemplo, se você tivesse uma madeireira, eu quero organizar meus clientes por grupo, carpinteiros, depósitos de materiais para construção, telhadistas, né? Carpinteiros, e aí vai. Eu tenho uma distribuição de produtos. Tem um grupo aqui hospitais, tem um grupo aqui mercados, né? Não importa. Então é uma forma de você agrupar. Qual que é a vantagem disso? Amanhã você pode tirar um relatório de vendas por grupo de cliente, você pode tirar um relatório de clientes por grupos que estão que estão comprando mais, e aí dá para brincar bastante com isso aí depois também, tá? A inscrição estadual ou RG, no caso, se fosse uma pessoa física, por exemplo, às vezes o apelido da pessoa, né, é Zé da Silva, né, Zé Silva, ou Zé, não importa, às vezes, né, isso vai facilitar, de repente, numa cobrança, na hora de localizar esse cliente aí. Então, vamos colocar aqui, a pessoa tem é uma pessoa física, vou colocar o RG. Se fosse uma pessoa jurídica, colocaria a inscrição estadual. Então, vou colocar um RG aqui, ó, né, um número qualquer. Vamos pôr o CPF ou CNPJ. Se fosse uma pessoa física, o CPF, né, vamos colocar um CPF qualquer aqui, ó. Tá? Uma coisa que é interessante no cadastro, para quem tem acesso a essa caixinha, isso aqui é uma regra de usuário. Tem um usuário que não tem acesso a desmarcar isso daqui, tá vendo? Aqui já está me avisando que eu já tinha feito um teste anterior, ou seja, estou cadastrando um outro cliente com esse mesmo documento. Vou mudar aqui então, ó. Tá? Se eu desmarcar isso daqui, ó, o sistema não vai verificar se esse número está certo. Tanto para CPF quanto para CNPJ, o sistema faz essa verificação aí. Aqui eu posso colocar o telefone do cliente. Então, vou colocar aqui, ó, o telefone dele, ó, DDD 11 40 36 62 99, tá? Tem um celular também, ó, 11 9 9515
8707. Eu vou colocar aqui a operadora aqui do celular, no caso é Vivo, tá? Endereços, o sistema ele trabalha com, né, diversos endereços. Então tem endereço principal, endereço de entrega, cobrança, endereço de nota fiscal, endereços secundários, né? Numa outra oportunidade eu vou mostrar isso aqui para vocês. Mas em tese é assim, ó, vou colocar um endereço principal aqui, ó. Rua das Casas, número 33, bairro Centro, complemento próximo ao mercado, estado de São Paulo, cidade, vou colocar aqui, ó, Piracaia, tá? Tem uma coisa que é interessante aqui no cadastro, por exemplo, ó, eu vou apagar aqui a cidade, só para vocês verem aqui, tá? Eu posso digitar o CEP aqui, ó, né? Se você estiver conectado à internet e clicar nessa lâmpada, tá? Ele vai preencher os dados aí de endereço. Então, antes de começar a fazer o preenchimento, você pode colocar o CEP do cliente, se você tiver, ele vai localizar. Como, por exemplo, Piracaia é CEP único, então ele zerou a rua aqui, você teria que preencher manualmente, tá? Se fosse um CEP completo de uma cidade que já está mapeado aí as ruas, você não precisaria estar digitando aí o endereço, né? No caso, né, a rua, por exemplo. Então, a Rua das Casas, né, número 33, bairro Centro, tá? E-mail. Vou colocar um e-mail aqui, ó, alcione.piracaiasoft@gmail.com, né? Se o cliente tiver um site, né? E aí vai. Uma coisa que é interessante dessas guias aqui é o seguinte, por exemplo, Alcione, o endereço de cobrança do cliente eu não preenchi, não tem problema. Se você não preencher o endereço de cobrança, o sistema automaticamente vai reconhecer o principal. O endereço de nota fiscal está em branco, vai assumir o principal. Endereço de entrega está em branco, assume de novo o principal, tá? Então, essa questão dos endereços basicamente é isso. Às vezes o cliente ele tem vários e-mails, né? Então você poderia entrar em e-mails depois do cliente gravado. Por quê? Porque daqui o sistema já teria um código e automaticamente a gente consegue fazer uma vinculação, tá? Então você poderia, depois de gravar aqui, ó, você entraria em alteração e acrescentaria 3, 4 e-mails se necessário for, tá? Uma outra coisa interessante aqui é o seguinte, ó, aqui está o meu endereço de e-mail, correto? Na guia detalhes, ó, eu tenho aqui ó, o e-mail da nota fiscal eletrônica. Então, vamos para a seguinte situação, ó, o meu e-mail é esse, porém, a nota fiscal eletrônica, toda vez que eu faturar uma nota para esse cliente, vai ter que ir uma nota, o PDF ou o XML para o e-mail do cliente. Se o e-mail for diferente desse daqui, você poderia estar colocando o e-mail também aqui, ó, e-mail de nota fiscal eletrônica, tá? Isso aqui é bastante utilizado. Então, quando aqui está preenchido, o sistema vai fazer uso desse e-mail para estar mandando a cópia, o PDF, o XML da nota para o cliente. Tá bom? Um outro ponto interessante aqui no cadastro de cliente é o seguinte, a gente tem aqui uma guia financeiro, tá? E esse campo aqui, ó, eu vou incluir nesse treinamento básico. Por quê? Porque é um campo bem interessante. Por exemplo, fiz um cadastro agora desse cliente, ó, coloquei endereço, coloquei os documentos dele, etc. Porém, é um cliente novo para a empresa. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar aqui um limite de compra. Vou colocar um limite de compra aqui ó, de R$300, por exemplo. O que é isso daqui? Ó? Nas compras em carteira dele, nas compras a prazo, quando chegar nesse limite, o sistema vai travar. Aí depois é só com senha de liberação que você vai conseguir fazer vendas a prazo superior a esse valor. Então, isso aqui é uma informação bastante importante aí, tá? Quando isso daqui está zerado, o cliente pode comprar dentro da tua empresa o valor que quiser. Então, por padrão é zero, a pessoa pode comprar 1 milhão, 2 milhões, R$50, R$300. Quando preenchido, o sistema começa a fazer uma verificação ali, né, com relação ao limite de compra do cliente dentro da tua empresa. Um outro ponto importante é essa guia observação. Nessa guia de observação aqui, ó, eu tenho uma observação, por exemplo, do cliente. Para que serve essa observação aqui? Ó? Isso daqui é só o teu balconista, é só o teu usuário interno aí do sistema que vai visualizar. Então, vou colocar uma observação aqui, ó. Por exemplo, receber valores em atraso, ou seja, isso aqui é uma informação, o cliente veio na loja
Você pode colocar uma notificação aí que o cliente tem umas coisas em atraso na empresa e o vendedor, antes de fazer a próxima venda, aí, vai ter que fazer o recebimento disso. Tá? Ou você quer deixar uma observação, um recado para esse cliente, qualquer coisa do tipo que só o teu balconista, né, só a pessoa que está aí usando o sistema vai ter acesso a isso daí. Uma outra observação que a gente tem, ó, vou colocar aqui, ó, teste de observação de cliente. Aqui uma observação que é a observação de pedido. O que significa isso? Toda vez que você imprimir um pedido para esse cliente, em algumas opções de impressão, por exemplo, a 13, né, algumas outras mais, aí a 8, você pode colocar uma observação do pedido. Ó. Você vai colocar aqui, ó, por exemplo, toda vez que você imprimir um pedido para esse cliente, vai sair assim, ó, entregas somente após as 14 horas. Então, toda vez que você imprimir um pedido para esse cliente, vai sair essa observação. Então, o entregador, na hora que for usar o pedido para fazer a entrega, né, junto com a nota, ele vai ter essa informação. Então, qualquer tipo de informação que seja viável, que saia impresso toda vez que você emitir um pedido para esse cliente, é aqui que você vai preencher isso daí. Tá? Eu vou gravar esse cadastro, tá? Eu vou gravar ele, ó. E agora me pediu aqui, ó, selecione o perfil fiscal do cliente, que é um campo obrigatório no sistema agora. Então, vamos lá, vamos preencher isso daí, ó. Perfil fiscal. Então, eu tenho um perfil aqui, ó. Se, nesse caso aqui, uma pessoa física, tá? Eu vou colocar como padrão aqui, ó, consumidor final. Haverá casos, por exemplo, né, que você vai ter que usar o geral, tem que marcar que é indústria, isso é um outro treinamento que vai ser dado, mas no caso de uma pessoa física, né, com CPF, RG, por padrão a gente vai preencher isso daqui, ó, consumidor final, tá? Isso daqui vai ser importante também, ó, mesmo sendo um consumidor final, eu tenho que marcar se ele é contribuinte de ICMS, sim ou não, tá? Eu poderia, por exemplo, ter uma empresa aqui em cima, tá? Ela ser um consumidor, ou seja, ela está comprando não para revender, ela está comprando para usar, porém ela é um contribuinte de ICMS, porque ela tem uma empresa, ela presta serviço, ela vende produtos, então não é porque é uma empresa no perfil de consumidor que ela deixa de ser contribuinte de ICMS, então na verdade ela é um contribuinte. Ela, nas suas atividades, ela é um contribuinte. No caso de uma pessoa física, né, a gente vai colocar aqui, ó, como não contribuinte. Aí vocês podem me perguntar assim, ó, existe pessoa física que é contribuinte de ICMS? Sim, existe. Em alguns casos, assim, muito raro, mas tipo assim, um produtor rural, né? Algumas outras situações aí que vai ter, mas no modo geral, aquele cliente que entrou na tua loja, no teu estabelecimento, que está comprando aí um produto qualquer, a regra geral para CPF, RG é perfil fiscal consumidor e não contribuinte. Haverá exceções? Haverá, mas daí a tua contabilidade vai te orientar aí como fazer essa identificação aí, tá bom? Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte. Aqui na guia detalhes, ó, eu tenho esse campinho para marcar o vendedor, ó, tá? Então, o que pode acontecer aí, por exemplo, ó, eu tenho uma distribuição, a gente tem uma ferramenta aí de força de vendas em Android, né? E esse cliente em específico, digamos que seja uma empresa que vai ser atendida por um de nossos vendedores. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse cliente, vou falar que ele é um cliente do Rian. O que significa isso daí? Ó? Que o Rian, sendo um vendedor externo lá de rua, usando o VND lá na versão Android, quando ele estiver sincronizando, tá, as tabelas de preço, os clientes dele, para poder estar na rua vendendo, só vai para ele os clientes que estiverem marcados aqui, ó, como vendedor no nome dele. Os demais clientes não vai aparecer na listinha dele lá, tá? Tem uma outra forma de fazer isso, mas a forma mais básica e simples de relacionar o cliente ao vendedor é fazendo essa marcação aqui, tá? Esse vendedor aqui, ó, aí vocês devem estar se perguntando, da onde que o sistema pegou isso daí? A gente tem lá o cadastro de funcionários, tá? Vai ser visto em outro vídeo aí depois também.
mas tem um cadastro de funcionários, tá? E lá no cadastro de funcionários tem uma marcação que você faz lá dizendo que ele é vendedor. Então você vai lá e cadastra o Rian como um funcionário da empresa e você vai lá e marca ele que é um vendedor. Então automaticamente todo mundo que tem a marquinha de vendedor lá estará preenchido aqui, ó. Quando isso tiver em branco, tá? Isso aqui tiver não preenchido, tá? Isso aqui poderá não estar preenchido e aí já não vai fazer muita diferença mais, tá? Esse cliente não vai estar automaticamente associado ao vendedor, esse cliente não vai, na hora que você selecionar ele lá na tela de balcão, você vai ter que estar preenchendo um vendedor que vai estar atendendo, então isso aqui é para casos específicos mesmo, tá? No caso do Android, só uma dúvida aí, que pode gerar, normalmente o que o vendedor recebe? Ele recebe os clientes que estão na carteira dele, né, os clientes que estão marcados com o nome dele e os que estão em branco. Ou seja, não há uma definição de quem pode vender, então automaticamente ele pode vender para esse cliente também. Tá? Então é um raciocínio aí uma regra de negócio do sistema que é legal que vocês entendam também. O cadastro de cliente na forma mais básica é assim, tá? Eu vou clicar no gravar. E a gente tem nosso cliente cadastrado, ó, já houve um incremento no código, então esse cliente agora o código dele é o código 28.